Como vai você, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Vou pedir para você se inscrever, compartilhe, comente e deixe um like. Também nos ajude com o valor que esteja através da nossa chave Pix, adrianojoão2020@live.com. E vamos à notícia aqui, que Israel atacou o Irã, mas o Irã, como sempre, está mostrando uma força inexistente. Então, o próprio embaixador do Irã disse o seguinte, que vão retaliar Israel sem moderação. É assim que ele falou, mais ou menos. Mas eu vou pôr aqui a reportagem da Jovem Pan para você entender o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Bora assistir a reportagem. Bora lá. No noticiário internacional, o Irã responderá a ataques israelenses de forma forte e sem restrições. Foi o que afirmou hoje o embaixador nas Nações Unidas em Genebra. O Luca Bassani traz os detalhes para a gente dessa afirmação, né, Luca? Muito bom dia para você. Bom dia a você também, Soraya, a todos que nos acompanham. O Irã tem utilizado bastante o seu corpo diplomático, principalmente nas Nações Unidas, para pedir restrições aos ataques israelenses e também uma mobilização da comunidade internacional, sobretudo os parceiros ocidentais do Estado de Israel, para que pressionem o premier Benjamin Netanyahu a cessar com todos esses ataques que têm sido notificados durante os últimos 6 dias. Ele disse que é muito importante, neste momento, restabelecer a ordem na região e evitar que o conflito escale para proporções ainda não imaginadas. Todavia, disse também que, caso os ataques continuem, o Irã estaria disposto a responder de forma proporcional e definitiva a todos os ataques, seja de Israel ou dos seus aliados. Também uma ameaça direta aos Estados Unidos, que cogitam ainda poder entrar nessa guerra de maneira mais direta, algo que ainda não foi revelado pelo presidente Donald Trump. Também, durante as últimas horas, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ele que ontem já falou de maneira bastante aberta que Netanyahu é o maior foco de falta de estabilidade dentro da região, é o responsável pelas tensões na região, disse hoje que os ataques injustificados no Irã são causados pelo terrorismo de Estado israelense e que a via diplomática deve ser aquela encontrada para a resolução desse conflito, temendo também que o seu país possa ser arrastado ou atingido, considerando a fronteira que a Turquia tem com o Irã. O Catar também divulgou que recebeu uma carta do presidente iraniano Massoud Pezeshkian, mas o conteúdo ainda não foi revelado. A gente sabe que o Catar é um dos poucos países, talvez o único dentro do mundo árabe sunita, que conversa tanto com o lado israelense quanto com o lado iraniano e poderia também ser o mediador. Os catares que também têm de forma frequente se encontrado com os norte-americanos para tentar mediar uma saída diplomática para esse conflito e também evitar com que haja o colapso das rotas comerciais ou a interferência nas rotas comerciais e também no seu próprio campo de produção de gás natural na região do Golfo Pérsico, Golfo Arábico, onde o Irã e o Catar compartilham, né, as fronteiras do campo de Pars, né, tanto Pars do Norte quanto Pars do Sul, o que poderia também significar uma crise econômica, uma recessão econômica para grandes países dessa região que dependem da produção e da exportação destas commodities energéticas. Durante as próximas horas, mais algumas falas de líderes importantes estão previstas, pedindo para a desescalada e para que a paz seja encontrada através da via diplomática. Vamos ver se alguns desses apelos surtem efeito na prática e desincentiva Israel a realizar ataques e também o Irã de realizar ataques em Israel. Obrigada, Luca Bassani, pelas suas informações e atualizações. Deixa eu acionar o professor Marcos Vinícius de Freitas para a gente entender o que vem a seguir, né, professor? Essa declaração do líder supremo, então, dizendo aí que não se renderá, o Irã não se renderá, vem justamente após as falas de Donald Trump, feitas ontem, inclusive, em publicações em redes sociais, inclusive que Donald Trump mostra uma certa mudança de postura quando ele fala que agora teremos controle total dos céus do Irã, como se os Estados Unidos já estivessem dentro do conflito, né? O que explica essa mudança de posicionamento de Donald Trump e o que a gente pode esperar depois dessa declaração do líder supremo do Irã? É interessante, né, Soraya? Porque, de alguma forma, Trump tenta aí
também ao notar que Israel tem uma vantagem nesta guerra, também tenta lucrar, né, e lacrar um pouco em cima disso, no sentido de querer aí dizer que os equipamentos norte-americanos fabricados nos Estados Unidos são os grandes responsáveis pela ação que está tendo no Irã. Ele corre um risco, e aqui é o grande problema nessa situação toda, foi, eu não sei se você lembra, lá na Guerra do Iraque, quando o George W. Bush falou que aquilo ali era uma repetição de uma cruzada. Então, a gente só espera que o Donald Trump não utilize este termo, porque isso traz à recordação muitas coisas históricas que o Oriente Médio tem e os países muçulmanos têm com relação àquilo que foi feito na ocasião. Então, o que nós temos aí é justamente este problema que o Irã, com certeza, deverá explorar com os países da região, no sentido de ser aí um ataque de Israel a um inimigo histórico e também dos Estados Unidos, que até os iranianos chamavam no passado de o grande Satã. Então, o que o Irã deve estar fazendo neste processo todo é tentar fazer com que haja esse reavivamento e que consiga aí, primeiro, impedir que as bases americanas sejam utilizadas para lançamentos de ataques contra o Irã e, com isso, evitar que o próprio Irã tenha aí de atacar estas bases, porque até seria muito mais fácil, em razão da proximidade, seria mais fácil atacar essas bases do que atacar efetivamente Israel. Então é uma situação complexa que a gente acha que só tende a piorar se os Estados Unidos vierem a se envolver mais diretamente nesse processo. Então, esta tentativa de Trump de utilizar esse tipo de argumento é complicada. Então, é o seguinte, como eu falei para você no início desse vídeo, o Irã está com muito receio de atacar o Israel. Então, como os Estados Unidos está prometendo intensificar o ataque contra eles, então vai mobilizar diversos soldados, aeronaves, navios. Então, para o Irã vai ficar mais complicado atacar Israel. Então, eu estou querendo, sim, atacar as bases para conter como fala, sim, o apoio, isso, o apoio dos Estados Unidos contra eles. E Israel sendo ajudado pelos mesmos. Tá ok? Eu vou indo aqui, eu apenas peço que você se inscreva, compartilhe, comente, deixe um like, nos ajude com o canal que seja, através da nossa chave Pix que está na descrição desse vídeo, adrianojoão2018.com. Um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui.